pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele, apresentadora deste podcast. Vou iniciar me descrevendo para vocês, me autodescrevendo para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros também. Meus cabelos estão soltos hoje, eles são ondulados, abaixo do ombro. Estou usando um óculos de grau com armação dourada, brincos dourados com pingentes de coração, uma corrente dourada também com pingente de coração rosé. Visto um vestido na cor azul marinho com um casaquinho sobreposto de mangas compridas, na cor azul marinho também com listras brancas na horizontal, um cintinho azul marinho também com 2 passarinhos se encontrando no cinto. Temos uma mesa preta, 2 revistas da Alta Política, que já fiz a descrição, já temos um episódio aqui para vocês justamente sobre a edição da revista Alta Política com os 35 anos da Constituição Brasileira. Convido vocês a assistirem esse episódio sobre políticas públicas. Também o presente que eu ganhei da nossa convidada, um chaveiro lindo de coração vermelho, muito representativo. A fita de LED me iluminando na cor azul, microfone preto, atrás de mim cortinas pretas, na minha esquerda a televisão com a logo do Acessibilidade em Alta, que também está descrita em outros episódios. Bom, meu celular também está em cima da mesa e tablets. Hoje nós estamos aqui com mais uma convidada extremamente representativa, importante, como todas as convidadas que passam por aqui, mulheres de luta, de força e muito qualificadas também. Ana Paula Foltz. Ana Paula é advogada, especialista em advocacia inclusiva, que será o tema deste episódio, advocacia inclusiva, que nós vamos falar para vocês e vocês vão entender muito ainda sobre esse universo e sobre os direitos das pessoas com deficiência. Ana Paula também é mãe. Seja muito bem-vinda, Ana Paula, ao Acessibilidade em Alta. Obrigada por estar aqui conosco. Eu vou pedir, por favor, que tu te apresente para o pessoal, dê um olá e faça brevemente, eu adoro pegar as convidadas de surpresa, faça brevemente a tua audiodescrição para o nosso público que tem deficiência visual. Bem-vinda. Querida, eu primeiramente eu quero agradecer o convite de vocês, muito me engrandece estar aqui. Vou me autodescrever antes de começarmos. Então, eu estou vestindo um casaqueto de couro rosa pink, meus cabelos são pretos, estão presos, tenho a pele clara, não uso óculos, minhas unhas estão pintadas de vermelho, estou com uma blusa preta, uma calça preta e brincos dourados. Maravilhosa, eu não descrevi minhas unhas, as minhas unhas estão pintadas de lilás clarinho. Como advogado fala muito com as mãos, né? Muito bom. Universo feminino, né? As minhas unhas são bem compridas, amendoadas no formato lilás clarinho. Bom, mas enfim, Ana Paula, estamos aqui para falar da advocacia inclusiva. E para chegarmos a um entendimento sobre o que é a advocacia inclusiva, eu gostaria de te conhecer, todo o nosso público também. Quem é a Ana Paula? Por que tu chegou a atuar na advocacia inclusiva? Como tu chegou até a área do direito? Quais são as tuas formações e a tua área de atuação hoje e durante a tua trajetória? Sim. Bom, eu sou formada pela PUC, né? Me formei em 2003. Após fiz uma especialização em Direito Ambiental na URGS. E a minha escolha nessa profissão, nessa área especificamente, assim, ela teve um caminho até chegar a ela. Passou por experiências pessoais minhas, né? Eu tive questões de saúde que acabaram me transformando em uma pessoa com deficiência, né? Eu já era adulta quando isso aconteceu, então eu tive que aprender como viver a partir daquele momento, as minhas dificuldades, né? A minha superação, os obstáculos que eu teria. E chegou assim num momento que foi anterior à pandemia. Na pandemia aquilo eclodiu, então foi difícil, como foi difícil para muitas pessoas. Tu consegue contar pra gente qual foi esse episódio em que tu te reconheceu como uma pessoa com deficiência? Eu confesso assim que aquele primeiro momento que eu passei por cirurgias, né? Eu tive a minha readaptação, né?
foi um susto muito grande, como eu te disse, porque eu tive isso na fase adulta. Então, foi uma novidade, foi um susto, mas aquilo me fez repensar a minha profissão também. Que conforme a gente tinha conversado antes, eu atuava em uma outra área, não existia ainda a advocacia inclusiva. A advocacia inclusiva até é um termo novo, ele foi cunhado há pouco tempo. Pois então, eu gostaria de entender, qual era a outra área que tu atuava? Eu era advogada, coordenadora jurídica do IPA. Então, Tá. já trabalhava até com inclusão, porque se trabalha com alunos, né, com problemas dentro da faculdade. Mas na questão da saúde, foi uma coisa nova. Mas a advocacia, o que é a advocacia inclusiva? Isso que eu vou chegar. Tá. A advocacia em si, a advocacia é a busca e a efetivação de direitos. Certo. Né? Te procura para isso. E o termo cunhado advocacia inclusiva, ele veio após o período da pandemia. Que naquele período da pandemia foi muito difícil aqueles 2 anos para várias pessoas, não questões só para portadores de alguma doença, alguma enfermidade ou deficientes, mas também para mulheres, para as crianças, né? Muitas vítimas de violência. Começou a se falar, não aqui no Brasil, primeiro se começou a falar fora, numa forma de incluir dentro da advocacia, dar um novo viés, um novo olhar à efetivação de direitos. Então, isso começou fora, né? Começou na Europa. E naquele momento eu estava também começando a dar aula na ABA, na Comissão Nacional da Mulher, e eu comecei a vislumbrar também disso que poderia incluir e mudar a advocacia nossa aqui, a que a gente faz aqui, né? Não vislumbrava no mundo, mas vislumbrava o dia a dia do advogado gaúcho, de como é que tu faz, de como é que tu vai atender, porque tu tem que ter um olhar inclusivo. Vai chegar em ti uma pessoa que está passando por N dificuldades, e aquele olhar não pode ser frio e cético da lei, a lei é isso, você tem direito a isso. Não, aí eu comecei a pensar nisso, que teria que ter essa inclusão, essa busca, esse acolhimento. E aí comecei, por momentos ali que eu não sei por que isso se cruzou no caminho, né? Conheci pessoas, uma delas foi a Fran, que me apresentou uma pessoa em especial, a Velvet. A Fran, que já esteve conosco aqui no Acessibilidade em Alta, que é uma mulher com nanismo. Nós falamos sobre a realidade das pessoas com nanismo, sobre moda inclusiva. E então quer dizer que o teu primeiro contato com uma pessoa ativa no segmento de pessoas com deficiência foi justamente com ela. Foi justamente com ela. Passando a questão de eu me tornar uma pessoa, né? Sim, triste, mas, adquirir a deficiência. Aí o que aconteceu? E hoje tu poderia nos dizer qual é o tipo de deficiência que tu adquiriu? A minha deficiência é física. Certo. Eu tenho uma válvula DVP, tá. Eu tenho hidrocefalia e, como consequência da hidrocefalia, eu tenho a epilepsia. Tá. Então, eu convivo com isso desde daí de 2017. Do ocorrido, até que foi então, uma situação que fez com que tu adquirisse a deficiência. Isso. Certo. E aí a Fran, mas uma coisa engraçada é que eu não conheço pessoalmente a Fran. Nós nos conhecemos das redes. Sim. Porque eu comecei daí na pandemia com essa visão, né, de tentar fazer uma coisa inclusiva, de buscar o trabalho da advocacia inclusiva, de acolher, não ser aquela coisa fria, a lei me diz isso e eu vou lá e vai ser aquilo, porque não é isso, a gente sabe que o dia a dia não é esse. Né? Até a própria aplicação da lei, ela tem ali as determinações, mas tem todos os meandros que tu tem que, na situação, adaptar para o teu caso ali, né? Tu tem que... Então, eu comecei a trabalhar com essa matéria, ainda não conhecia ela, e um dia ela me chamou no Instagram do meu escritório, me perguntando uma dúvida jurídica de um plano de saúde para questões acerca do nanismo, né, de coberturas e tal. Aí nós começamos a conversar, e ela, nesse momento, me apresentou a que a gente agora chama aqui delegada da ANABRA, que é a associação que ela faz parte, né? E eu comecei a conversar com ela, nos encontramos, aí nós começamos a fazer projetos juntos. Nós fizemos um projeto na Câmara de Vereadores ali, para acolhimento e inclusão. Foi um projeto de lei? Eu vou chegar no projeto de lei. A gente primeiro fez um projeto para que depois tivesse o projeto de lei, mas ali para acolhimento e inclusão. Foi assim um bate-papo que a gente fez na Câmara e a gente chamou pessoas, né, com destaque que tinham. Por exemplo, o autismo foi chamada a Isabel Ferrari, né, falando da questão dela, teve o nanismo, a Velvet, e aí nós começamos a trabalhar naquilo ali. Nesse meio tempo, começou a crescer o acesso de pessoas de conhecimento da Fran,
e da Velvet me procurando para judicialização do tratamento do nanismo, que é um tratamento, ele é inédito, ele chegou recentemente, ele foi aprovado pela Anvisa, né? Só que ele é um tratamento muito caro. Ele custa, em média, 1.600.000 por 6 meses. No que consiste o tratamento do nanismo? Só para crianças, só crianças podem fazer uso dele. Certo. As meninas têm que iniciar antes da primeira menstruação, a gente chama antes da primeira menarca, né? Tá. Os meninos, eles não têm esse tempo de iniciar, eles podem usar até os 18 anos. É como se fosse uma injeção de insulina, só que ela tem um diferencial. A fórmula dela é como se fosse uma vacina da gripe, porque ela é muito... Como é que eu posso dizer? Ela é muito especial para aquele caso, ela é quase uma mutação genética aplicada. E tanto que a criança, quando for aplicar, ela tem que aplicar em várias partes do corpo, não só como a de insulina, que seria na barriga ou no braço, né? Até para não prejudicar e não dar alguma má formação no próprio corpo da criança. E quais são os benefícios e resultados desse tratamento? Como foi recentemente aprovada, Recentemente? Ela foi aprovada em 2019, né? 2019, é bem recente. Bem recente. Só que ela traz grandes benefícios. Isso a gente já está vendo nas crianças que estão fazendo uso. A criança ela vai ter um crescimento podendo chegar até 1,43 m, 1,50 m, só que ela vai ter os traços da pessoa portadora de nanismo, né, que são os braços mais curvados, né, de características físicas, mas com a estatura. Porque o que a gente vê, às vezes comentando, as pessoas pensam assim, mas é uma questão de estética. Não, não é uma questão de estética. Eu atuo com eu tenho 6 famílias já que eu consegui o medicamento. E uma das mães me disse assim, Ana, a questão assim, eu só tenho ela de filha. Quando eu morrer, quem é que vai ajudá-la? Por enquanto é eu e meu marido, mas eu preciso levá-la para o banheiro. Ela tem que subir no vaso. Então, tem várias coisas, né, de adaptação de dia a dia, o que a gente até comenta de sobrevivência, né? A gente tem, na verdade, uma ausência de acessibilidade para todas as pessoas. Sim. Isso é o fato. Então, nós podemos atuar nessa frente também. Porém, de alguma forma, reduzindo as limitações, as dificuldades, tendo em vista que a acessibilidade não é atendida e não é plena, realmente promove um benefício para a qualidade de vida daquela pessoa com deficiência. Segue sendo uma pessoa com deficiência. Sim. Porém, mas com facilitador, com uma estatura que dê mais acesso, que garanta mais acesso. Então, assim, e eu acho assim, dentro das deficiências, o nanismo ela é carregada por muito preconceito, infelizmente. Extremos. Né, assim, a gente... Né, é um segmento hostilizado. A gente, no fim, depois eu também conheci com a Velvet, um advogado no Rio de Janeiro, que ele trabalha inclusivo e exclusivamente com a inclusão. As demandas do escritório dele são para inclusão. Então, nós temos autismo, nanismo, ele faz diversas ações nesse sentido. E ele disse assim, olha, eu acho assim, dentro o nicho é o mais difícil. Porque às vezes até tem, além das brincadeiras, das coisas pejorativas, tem coisas assim bem sérias, como um caso até que ele me contou de uma mulher que tinha procurado, colocou assim o termo anão, né, que já por si só... Já é capacitista. Procurando um anão para uma despedida de solteiro. Então, tu já põe assim aquela chacota, aquela coisa que seria só para isso, né? E aí a gente vê assim as famílias, né? Olha, a mãe com o filho com nanismo, lê aquilo, o que é isso, né? Que exposição, né? Exato. E fora com crianças também, que dessas crianças que eu atuo, uma mãe também me falou que uma pessoa mais velha comentou, né? Ai, como é que tu deu à luz esse ser? Né? Então, assim, isso é muito difícil, né? É muito doloroso. Muito. E tanto também as crianças... É desumano. Desumano, né? Porque, assim, olha, uma senhora de idade dizer uma coisa assim, né? E a gente já vê a gravidade e o estado que a sociedade tá. Exato, é um reflexo. Reflexo, se permitia dizer para uma criança isso, né? Então, tem todas essas questões ali do nanismo que são bem preocupantes. E eu acho, assim, essa possibilidade da medicação... é uma luz
para aquelas famílias, E né? qual é o processo para Judicializar. judicializar O problema é esse que, assim, tratamento? ainda no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda na judicialização, né? Tem vários entraves que nós vemos na Europa, nos Estados Unidos, o sistema é diferente, até porque o nosso sistema aqui a gente chama sistema romano, e lá se chama da common law, é pelos casos práticos que ocorrem, eles vão concedendo direitos, Sim. limitando, né? Agora aqui não, aqui nós temos a prova, né? E um sistema engessado. Engessado. Então, assim, que tem às vezes... O meu primeiro caso aqui de nanismo foi a primeira liminar foi concedida em Porto Alegre, foi a minha. Mas até conseguir a liminar foi um período assim, ó, será que ela precisa? Vamos provar. Tentaram a negativa. Olha, nenhum plano de saúde custearia um remédio que custa 6 meses, 1.600.000, né? E já essa família era uma família pobre, né? Sem condições. Sim. Então, pelo Sistema Único de Saúde. É claro que o Sistema Único de Saúde também não iria fornecer. Aí o que acontece? Sai a liminar, a gente entra com o pedido, né? E aí pedem que comprove a negativa por escrito. Então, tu já sabe que vai ter a negativa, mas aí o que acontece? Vamos comprovar a negativa, então a gente vai fazer o requerimento administrativo. Vai demorar quanto? Né? Então, uma coisa que teria que ser célere, né? Porque aquela pessoa está precisando daquilo. Até porque uma menina, como eu tinha dito, elas têm o tempo para uso do medicamento, né? Até a menstruação, elas conseguem iniciar o tratamento. Se elas já menstruarem, hoje as meninas estão menstruando, infelizmente, cada vez mais cedo, né? Sim. Então, já tem toda essa coisa. Aí tem que juntar o quê? O indeferimento, que tu fez o pedido e não vão te dar. A gente já sabe que não vão te dar. Sim, já né? se adianta. Aí, mesma coisa, o laudo médico. É uma deficiência permanente. Agora que nós temos a questão de que o laudo não precisa ser renovado. Não precisa ser mais renovado. Extremamente recente, deste ano de 2023. Então tu vê, os outros processos que nós começamos em 21 e 22, todos teve que ter a renovação do laudo, né? Então já vê essa burocracia. E tem todo esse trâmite, porque como é contra a União, o Sistema Único de Saúde, ele já tem prazo em dobro. Então já vai dificultando. Tu vai demorando mais. E o que acontece? As pessoas que não são da área, os clientes, no caso, né, os beneficiários, eles ficam com a ansiedade cada vez maior. Porque a ideia, as pessoas Porque o tempo urge, como tu disse, o processo precisa ser célere e nós temos um tempo para... a gente está falando de um tratamento. Uma questão de saúde, né? De saúde pública, exato. Então, aí tem todo esse trâmite, né? E o que acontece também? As manobras jurídicas que a União e o Estado fazem, porque não querem pagar aquele tratamento, né? Então, tem toda essa demanda que sai a liminar, não quer dizer que tu vai receber agora o medicamento, tem um tempo, né? E isso eu vejo aqui, ó. É exatamente uma luta. É uma luta. É uma luta, é uma briga com a justiça até tu conseguir. Tu tendo a liminar, não é a certeza que tu vai conseguir o medicamento, né? Sim. Porque corre todo esse risco que até o prazo deles responderem também, o juiz pode mudar de opinião. Eu tive um caso que um juiz deu a liminar, aí houve o recurso, foi o recurso para cima, eles perderam o recurso, mas o juiz depois deu uma sentença contrária. Então, como contrária? Ele tinha dado a liminar, o tribunal disse, então o que vai acontecer? Nós vamos ter que reiniciar. Nossa. Agora nós vamos recorrer. E essas 6 famílias que eu tenho, 5 já estão recebendo medicamento. E uma aconteceu isso, ganhou a liminar, eles recorreram da liminar, o tribunal manteve a liminar, só que depois o juiz voltou atrás e deu sentença contrária. Então tem toda essa dificuldade, toda essa luta, e é uma luta mesmo, porque quando a gente consegue, parece que aquilo... E como essas famílias conseguem arcar com os honorários da advocacia? Tem duas possibilidades, né? O advogado privado, né? E a Defensoria Pública realiza também? Também realiza. Tá. O que eu vejo assim, ó, a gente é muito maleável, até porque como a gente tem essa questão da inclusão e passamos por isso, nós temos muitas situações com as famílias, né? E a gente vai levando de uma maneira ou outra, né? É claro, porque a gente também precisa também do recebimento, né? E via Defensoria Pública, o tempo é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. Só tem assim, a única diferença é que tem o advogado privado, a pessoa vai apresentar os documentos e vai entrar com o processo. O que acontece na defensoria? A defensoria tem o tempo, né? Porque tem outros processos que estão na frente daquela pessoa, mesmo em liminares, tutelas, né? Sim. Então tem essa... para o advogado privado, o processo de início, o impulso oficial que a gente chama, ele é mais célere.
porque é imediato conforme os documentos, né? E na defensoria, mas é um trabalho maravilhoso também, é feito, né, pelo trâmite ali do sistema público, né? Tu entra com pedido, daí tem o prazo, né? Uhum, uhum. Mas é um caminho também válido, né? E que também dá a solução, né? Claro, o importante é conhecer... É o ingresso, É o ingresso, é conhecer essa possibilidade e, infelizmente, travar essa luta. Travar essa luta. Eu fico bem impactada porque é uma informação que eu não tinha. Esse universo, eu costumo falar muito aqui no Acessibilidade em Alta, o universo das pessoas com deficiência. Tem muitas áreas, muitas frentes, bastante legislação. Enquanto o Brasil, nós realmente temos uma legislação satisfatória, ainda que recente, todas muito recentes, não é? Então, por isso, também engatinhando ainda na conquista dos nossos direitos, mais uma legislação satisfatória. Porém, a execução, a implementação, a efetividade da legislação existente é que é um desafio para todas as pessoas com deficiência, para os familiares das pessoas com deficiência e para a sociedade como um todo ao adquirir os seus direitos na inclusão e na acessibilidade. A implementação, eu acho que é o maior problema, saindo do nanismo, eu digo assim, outra frente, o autismo, nós temos bastante causa nessa seara, né? A dificuldade de implementação de um direito da criança, que é o tutor em sala de aula, a gente se vê presente tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas, né? E de famílias nas privadas que pagaram pelo aquele serviço, né? Que na verdade não é um serviço, ele tem que ser oferecido, né? Sim, é um direito daquela direito, criança, né? Mas as escolas, infelizmente, ainda não estão preparadas para isso, tanto as Bom, privadas quanto as públicas. Tivemos essa transição agora de um governo para outro da revogação, do retrocesso da escola da educação inclusiva, daí retornando para a educação exclusiva, e aí agora com o novo governo retomamos novamente o decreto da educação inclusiva, da política nacional de educação inclusiva, do direito das pessoas com deficiência estarem matriculadas em escolas regulares. Então, uma discussão que deixou de ser uma política de Estado e passou a ser uma política de governo. E que agora com a retomada, a política nacional da educação inclusiva, espero que se permaneça como uma política de Estado realmente e que seja implementado, porque é indiscutível a educação inclusiva e que todas as pessoas com deficiência, alunos com deficiência, têm o direito de estudar nas escolas regulares com o seu acesso devidamente respeitado e atendido, pleno, corretamente. E eu te digo assim, porque eu tive um caso, uma escola bem conhecida, privada aqui, e fez a inclusão, assim, para ver no primeiro momento, mas já no segundo momento, segundo semestre, não foi esse. Primeiro eram alunos com síndrome de Down e autismo. Eles estavam inseridos numa turma regular. É esse o objetivo da lei. É esse o objetivo da política, né? No segundo semestre, eles foram realocados numa turma somente com síndrome de Down e autismo. Então, o que diz? Não, isso não é inclusão. Não é inclusão, e o que prejudica a convivência na vida em sociedade. Com certeza. Muito, tem um impacto muito forte e que não se reduz ao ambiente escolar. Não. Ele se amplia, se estende às famílias, justamente ao desenvolvimento das pessoas com deficiência. E assim foi um episódio assim muito triste e a escola fez vista grossa, né? E o que aconteceu? Esse caso também teve que ser judicializado para que fosse retomada a inclusão em sala de aula regular, porque esse é o objetivo. E é uma troca. A troca se dá para ambos os lados, vai ajudar ambas as partes, né? Porque o aluno regular vai aprender também com o colega e vice-versa, né? Eu acho assim, isso é muito importante. E um outro caso assim é o reconhecimento das diversidades. A gente fala muito sobre isso aqui também. Aqui eu tenho também uma amiga pessoal minha que o filho dela ele tem autismo grau 2. E pela profissão da família, ele vai a muitos eventos, ele participa de muitas coisas, ele nunca foi escondido.
né? Claro, a gente sabe, quem convive e também as outras pessoas sabem das dificuldades dele, mas ele nunca foi excluído, ele sempre foi incluído, né? E tu tens que ver o desenvolvimento dele. Claro. Ele é uma criança que superou as expectativas de todo, apresenta afetividade, que no autismo a gente sabe que é difícil deles exporem, né? Eles têm a afetividade, mas a exposição é mais difícil, né? Até um drama das famílias, né? É um drama da família, realmente expressar a... Tu sabe que ele tá sentindo, mas a expressão, né? E ele, como ele sempre foi acolhido, ele sempre foi inserido, ele nunca foi excluído, ele apresenta isso. Então, é uma coisa que a gente vendo, a gente vê que funciona. Então, tem que ser efetivo isso, tem que ter essa busca, né? E dos casos que passam para ti lá no escritório, Ana, bom, tu falou um pouquinho sobre a idealização e a iniciação nesse conceito, poderia dizer que é um conceito? A advocacia inclusiva? A advocacia inclusiva no Brasil ainda, infelizmente, é um conceito. É um conceito idealizado por ti? Como eu comecei a estudar essa parte que acontecia lá fora, né, eu idealizei aqui, chegando aqui no Brasil, ter isso. E aí eu comecei a pesquisar, não existia o termo. Não existia, sim. Não, eu até, inclusive, o doutor Francisco, que nós conhecemos. Doutor Francisco Teles, que representou a Comissão de Políticas para Pessoas com Deficiência da OAB. Ele tinha a gente tinha, quando ali na OAB tínhamos, quando era na presidência dele, tínhamos uma revista digital, né, que cada colega expressava, né? E aí eu escrevi falando sobre advocacia inclusiva e ele disse assim, olha, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. E é um termo... Né? Porque educação inclusiva nós ouvimos. Isso, a advocacia inclusiva. E a advocacia tem várias abas, não é? Vários nichos. Sim. Advocacia negocial, advocacia familiar, enfim, tu pode... Penal, tudo, né? Penal, civil, pode falar melhor do que eu. Abordar, até porque eu digo assim, ó, a advocacia inclusiva, ela abre mesmo esse leque. Porque no momento que tu atende uma família, uma criança, um adulto para a inclusão, outras situações na vida daquela família vão chegar até a ti. Então, tu pode ir ou para uma esfera penal. Infelizmente, eu tive um caso também de um menino que tem autismo e ele foi envenenado por um colega de aula. Então, ele tinha chegado... Por preconceito? Por bullying. Bullying. Ele tinha chegado a mim por uma outra situação para fornecimento de cannabis, né, judicialização do tratamento. Mas acabou que ele teve esse episódio numa escola aqui da Zona Sul, uma escola bem conhecida também, e ele foi, deram um cupcake, primeiramente, num dia para todos, o que isso também seja, é proibido no ambiente escolar, tu não pode trazer uma comida para toda aquela turma, né, que não seja fornecida pela escola. E esse outro menino, o causador, ele levou, todos comeram, ninguém passou mal. 2 dias depois, o menino chegou para esse pré-adolescente, eu fiz especialmente para ti. E ele estava batizado, esse cupcake. Qual era a substância? Ele fez perícia, infelizmente, porque como ele vomitou, ele teve diarreia, né, sujou todo, teve uma convulsão, ficou muito prejudicado a substância, mas se vê que tem uma substância estranha ao alimento, né, que não condiz com o alimento, mas em dificuldade de identificar qual a substância. E foi confirmado o caso de que o menino havia... Ele fazia muito bullying com ele antes, né? Desde o início do ano. Ele confessou? Ele não confessou, ele disse que estavam prejudicando, mas aí a gente pegou o celular do menino, do autista, tinha um monte de agressões verbais a ele, né? Como ele é um autista não verbal, aí era assim, tu não fala nada, tu é isso, tu gosta disso, tu quer isso, sabe? Várias assim. E o menino esse que fez, que agora ele está respondendo um processo, a família está respondendo, porque ele é adolescente, né? E ele era assim o valentão da sala de aula. Sim. Né? Então já fazia um bullying muito forte nesse outro garoto. E a questão também do monitor, que a gente tinha falado antes, esse menino ele não tinha um monitor, apesar de ser direito dele, de ser uma escola privada, né? Da família ter pago todas as mensalidades do ano inteiro antes do ingresso, né? Ele não tinha. E eu acho assim, o monitor é outra questão, esse direito é muito importante, porque se ele tivesse um monitor junto dele, não teria acontecido tudo isso.
né? Toda essa... E o que é recorrente nas escolas, eu sofri bullying, sofri preconceito por ter a deficiência visual, até iria te perguntar se tu já atendeu casos também de pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, cadeirantes. Eu atendi casos de pessoas com deficiência auditiva para a colocação do implante coclear. Coclear também é uma luta, né? É um segmento, um outro segmento da comunidade surda impressionante, que busca, né? Impressionante, e realmente. Tu sabe, assim, esse caso, depois eu tive Tem um a caso... Geraldine. Isso, eu tive... Conhece a Geraldine? Não. Ela é assim, representante ou Da presidente da associação das pessoas com implante coclear. E ela, enfim, o irmão dela também é juiz. E eles têm uma luta muito forte na busca pelos implantes. Até porque eu não sabia, eu fui estudada aí do caso do implante, né? Porque eu não tinha noção. Ele é uma coisa, assim, muito específica, né? Ele traz... As pessoas têm dificuldade com os ruídos que às vezes emanam de eletricidade ou de uma TV, né? E essa pessoa que nos procurou era para o implante e depois ela tava com dificuldades de ingresso na moradia dela no condomínio, porque ela estava tendo a interferência do portão e a tag. E o condomínio não queria, o pessoal do condomínio, o síndico, não queria tirar, dar um acesso diferenciado para ela ou alguma outra forma. Aí eles sugeriram, ela já era uma pessoa de idade, que ela entrasse pela garagem. Nossa! Né, até o acesso horrível, porque ela teria que ir toda a volta atrás para depois ingressar. Então, dessa pessoa também a gente teve ação que ainda está em julgamento, contra o condomínio, né? Porque o acesso tem que ser para todos, né? E ela tinha uma condição ali específica do implante, né? E que realmente estava interferindo e ela não tá acessando a sua casa, né? Sim. A sua moradia, Sim. né? Então, um direito pleno ferido, né? Nossa, um direito pleno ferido. E, assim, casos que tu me traz que são bem específicos, porém, que não são isolados. Porque nós sabemos que muitas outras pessoas com deficiência passam exatamente por essas situações que tu nos cita aqui, entre muitas outras condições, por falta de acessibilidade, por falta de inclusão e de entendimento da sociedade sobre a realidade de todas as especificidades das deficiências, né? Que não são poucas. Não são poucas. São muitas. Nós aqui, 2 mulheres com deficiência e deficiências extremamente distintas e ocultas, e também deficiências não aparentes, que aí entra naquela discussão sobre o estereótipo de uma pessoa com deficiência. Mas tu nem parece que tem deficiência. Mas o que é parecer ter a deficiência? Por que tu precisa parecer que tu tem aquele direito, né? Exatamente. Isso que é uma coisa que me chama muito atenção e, infelizmente, é uma luta diária. Tu não precisa aparecer que tem, né? Aquela condição. E é capacitista. Porque é um estereótipo, que nem nós falamos das pessoas com nanismo. É visível, então é um estereótipo da pessoa com deficiência, o cego com o óculos escuro, com o guia bengala, o deficiente físico com a cadeira de rodas, ou mancando, ou com algum problema de mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência que tem algum membro distorcido ou com coordenação motora. Então, são vários estereótipos que são vinculados a pessoas com deficiência que não necessariamente representam a todo esse segmento, e que é uma parcela significativa da sociedade. Agora, no dia 3 de dezembro, nós tivemos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Nós temos tantas outras datas, como hoje, que é o Dia Nacional da Acessibilidade, dia 5 de dezembro, embora esse episódio vá ao ar no dia 11 de dezembro, na segunda-feira, todas as segundas-feiras aqui no YouTube, mas hoje é o dia 5 de dezembro, Dia da Acessibilidade, então nós temos datas marcantes que representam essa luta, nós temos legislação, direitos conquistados, somos seres humanos, pessoas, acima de tudo, buscando a dignidade de vida. E quando a gente pensa na judicialização desses tratamentos e da educação inclusiva, a gente percebe que realmente é um espaço que ainda precisa ser ocupado.
de luta mesmo, como a gente disse aqui, não tem outra palavra que defina. É uma guerra contra o mundo. É verdade. Né? E a Poder própria se inserir na Constituição sociedade. nossa já diz isso, né? Se as pessoas efetivamente respeitassem a previsão constitucional, não teria esse capacitismo, e eu acho assim, às vezes é uma coisa meio velada, né? O capacitismo é justamente incapacitar a pessoa com deficiência. É uma forma de preconceito que se manifesta um pouco diferente dos outros preconceitos que a gente aí fala, né? Que são mais violentos, mas é uma violência incapacitar a pessoa com deficiência, infantilizar a pessoa com deficiência e tratá-la como inferior socialmente por ter uma deficiência, seja para superestimá-la ou seja para subestimá-la, né? Tô correta, não? Que eu falei a palavra, tá certa, Tá fiquei certo. pensando agora, mas é isso. E agora eu te pergunto, Ana, como nós felizmente temos agentes da área jurídica que atuam e se preocupam com essa causa, que é o teu caso, e traz para a gente este conceito que eu espero que ganhe uma amplitude, que é a advocacia inclusiva. Quais são as outras, para a gente começar a se encaminhar para o final desse episódio, né? E certamente o Acessibilidade em Alta estará de portas abertas para tratarmos de outros casos, outros exemplos. Acho que a gente pode, inclusive, de alguma forma, pensar num quadro permanente aqui no Acessibilidade em Alta, de repente, daqui para frente. Específico, né? Específico sobre a advocacia dúvidas, inclusiva para esclarecimento de dúvidas, porque isso é muito importante e eu tenho certeza que tu vais ajudar muitas pessoas. Mas quais são as frentes que tu atua? Como as pessoas podem te encontrar, não só como advogada, de repente como professora, e dentro dessa área da advocacia, da inclusão e da pessoa com deficiência, como tu vem se posicionando? Assim, eu me dedico 100%, eu digo, à advocacia inclusiva, que mesmo nas minhas aulas, eu sempre busco dar esse viés, até porque, conforme a gente falou, as pessoas desconhecem, né? Então, eu me coloco à disposição, tanto no meu escritório, fica aqui na Felipe Neri, né? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre, 414. Qual é o bairro? Monte Serrat. Monte Serrat. Sala 404, a gente tem atendimento das 2 até às 6. Tem outros parceiros no escritório que atuam na advocacia inclusiva? Sim, eu tenho mais 2 colegas que atuam comigo e temos 2 estagiários. Perfeito. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo também o endereço do escritório, se tu nos permitir. Claro, e está de portas abertas, a gente vai ter o maior prazer em recebê-los para as dúvidas, né? E eu acho que essa conversa que a gente está tendo é a parte mais importante, porque muitas vezes as pessoas sofrem caladas, não sabem que têm o direito, né? Não buscam, não sabem como é que funciona a judicialização. Mas é tão difícil um tratamento de saúde, é um remédio tão caro. Mas não, a gente tem esse direito, a gente tem como buscar tanto tratamentos quanto medicamentos, né? Agora a gente vê essa mudança na lei, né, tendo permanente a CID, né, a gente não precisar renovar o atestado. Isso é uma coisa também que as pessoas, muitos desconhecem, a gente pensa, não, é de todos, não, muitos desconhecem, né, e às vezes são cobrados indevidamente na prestação de um serviço médico, né, querendo um serviço médico nessa barreira tem que ter o atestado atualizado. Como se, né? Que legal! Que bom! Hoje a minha deficiência foi embora. Foi embora e hoje eu vou lá e a gente sabe assim. Hoje eu preciso garantir um direito, vou pegar minha deficiência de volta, amanhã eu já largo. Anos, né? Então tudo isso, e a gente sabe que o acesso à saúde ele é difícil, ele é burocrático, né? A gente sabe as filas, as demandas reprimidas que existem no sistema de saúde, infelizmente, e também no serviço público, né? No atendimento público das pessoas, né? Então, eu acho assim, a gente tem que buscar os nossos direitos. Eu me coloco à disposição para vocês, para o podcast, vou ficar muito feliz, a gente pode tirar dúvidas também do pessoal. E adorei ter participado e espero que tenha contribuído. Ana Paula, com certeza tu contribuiu, todas as pessoas que passam por aqui, cada um dos temas que nós abordamos se complementam
com o principal objetivo, que é promover a acessibilidade. Por isso nós temos esse nome, pensado por mim, a acessibilidade em alta, para que a gente traga essa discussão sempre como prioridade numa temática da sociedade, seja para políticas públicas ou para qualquer outra área que seja. O importante é que a acessibilidade esteja em alta e, neste caso, a acessibilidade programática, a acessibilidade que garante os nossos direitos. Muito obrigada, nós vamos estar sempre de portas abertas e vamos contar contigo para seguirmos nessa luta, nessa busca aqui com o nosso público, para que a advocacia inclusiva também esteja em alta. Muito obrigada pela tua presença, Ana Paula. Se esse episódio foi relevante para ti, eu tenho certeza que sim, espero que tenha sido. Por favor, compartilhem com as suas redes, se inscrevam no nosso canal Acessibilidade em Alta, é importante para que a gente multiplique a causa da área da pessoa com deficiência. Curtam o nosso vídeo, deixem suas sugestões nos comentários e nos vemos no próximo episódio do Acessibilidade em Alta. Muito obrigada e tchau, tchau!